Vai começar. Olá, boa tarde a todos. Um agradecimento especial a todos que estão nos assistindo neste momento. Hoje, mais uma vez, vamos falar de uma situação dramática num município que já vem sendo notícias, né, há bastante tempo. E ontem falamos sobre a situação grave de queimadas, né? E hoje, e especificamente em Corumbá, e hoje mais uma situação dramática que o município vive. Se avizinha aí as situações tão graves quanto outros epicentros da doença no Brasil, que é sobre a situação da Covid-19 no município de Corumbá, tá? Por que município de Corumbá? Primeiro, sentimentos a todas as famílias, a todos os familiares e amigos que perderam entes queridos, né, nessa batalha contra o vírus. E por que Corumbá? Né? Corumbá tem várias particularidades, por ser um município de proporções muito grandes, por ter aspectos de fronteira, por estar com índice de contaminação e mortes, né, proporcionar a outros municípios bastante dramáticos. Corumbá, mais uma vez, assim como das queimadas ontem, ranqueia, né, nas primeiras posições em relação a óbitos e contaminação dos municípios na planície pantaneira. É importante dizer que a gente vem monitorando os 28 municípios no Pantanal, entre Mato Grosso do Sul e Bolívia, e Corumbá é um dos primeiros, só perde para grandes centros como Cuiabá, tá? Mesmo Cáceres, como cidade irmã, tem uma proporção de habitantes muito semelhante, por exemplo, Corumbá está bem à frente de Cáceres, por exemplo. Então, é uma situação que já se compara a ser o epicentro da doença no estado, né, com algo que se parece muito com a curva de Dourados, e isso é bastante grave, porque nós temos o maior número de populações tradicionais, ou seja, em situações de vulnerabilidade, né, populações vulnerabilizadas no Pantanal como um todo, né, em Corumbá. Nós temos a particularidade da área de fronteira, onde nós temos um país que tem uma situação tão crítica como nossa, porém, com atendimento, né, com uma assistência em saúde às famílias bem diferente e com uma dificuldade enorme de acessar dados oficiais. Então, e que isso Corumbá absorve, né, e apoia e ajuda os irmãos bolivianos. Então, é importante isso vai ser debatido, né, tem essa particularidade. Enfim, então são situações que tornam Corumbá um município de extrema importância para se debater e se olhar para o presente agora, né, e para pensar planejamentos no futuro. Tá? Então, hoje, nós estamos com os 3 doutores, que são especialistas, né, vou apresentá-los. Nós estamos hoje com a doutora Elisa Pinheiro de Freitas, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, tendo cumprido grande parte do doutorado, né, do doutoramento junto ao Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, em Portugal. Também foi colaboradora da Universidade em Lisboa, em Portugal. Atualmente é docente, pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, lecionando no curso de Geografia, mestrado em Estudos Fronteiriços. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase na geopolítica da energia, com foco nas políticas relacionadas ao biocombustíveis, Geografia política, Geografia dos recursos naturais, Geografia agrária, Geografia econômica, e nos temas políticas de ordenamento territorial voltadas para regulação da produção de recursos energéticos alternativos, biocombustíveis, questões agrárias, movimentos socioterritoriais e em políticas voltadas para a educação pública. Doutora Elisa, que tem coordenado um grande grupo de monitoramento, que tem desde o início da pandemia, mais especificamente em abril, compreendido de maneira muito mais clara e usando de muita ciência, análise e levantamentos, o comportamento da dinâmica da doença, do contágio, como ela se espalha por Corumbá e diretamente tem influenciado os comitês operativos, as tomadas de decisões dentro dos municípios, tanto Ladário quanto Corumbá. É importante a gente não esquecer de Ladário, que é um município vizinho, né, abraçado pelo um dos maiores municípios brasileiros, que é Corumbá, e que, obviamente, tem relações diretas com Corumbá, e onde os 2 municípios vivem a situação dramática.
Nós estamos também com a doutora Fernanda Vasques Ferreira, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, jornalista e professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, pesquisa na área de comunicação, saúde e políticas públicas. Durante a pandemia, ela tem se dedicado a estudos e análise dos dados da Covid-19 e a divulgação científica e ao projeto Coronavidas. Ela vai explicar um pouco mais o que é o projeto Coronavidas, que tem diretamente beneficiado o estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, com doações de 200 mil protetores faciais dentro dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Então, ela vai explicar um pouco melhor deste projeto, que tem ajudado bastante o nosso estado. Doutor Adeir Arcanjo da Mota, licenciado em Geografia, mestre em Geografia, doutor em Geografia pela Unesp, lecionou em escolas públicas paranaenses, nos níveis de ensino fundamental e médio. Nesse período também exerceu tutoria em curso Lato Sensu, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nos anos de 2013 e 2015, e atuou como docente na Universidade Federal do Mato Grosso, campus Araguaia. Atualmente é professor adjunto na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados, credenciado ao programa de pós-graduação em Geografia, líder e pesquisador no Grupo de Pesquisa Saúde, Espaço e Fronteiras. Experiências relacionadas à geografia, com ênfase em geografia da saúde, cartografia, geografia urbano-regional e análise socioambiental, principalmente nos seguintes temas: acessibilidade e regionalização dos serviços de saúde, atenção primária e rede de atenção psicossocial, suicídio, saúde mental e meio ambiente, inteligência geográfica, geotecnologias aplicadas à saúde e prevenção de suicídio. Inclusive, tema bastante recorrente em relação ao Covid. Nós ouvimos aqui em algumas semanas pesquisadores, inclusive, que tratam do aspecto todo psicossocial que a pandemia tem trazido. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo convite, sejam muito bem-vindos, e com vocês a palavra. Boa tarde a todos, todas. É uma grande satisfação, André, estar aqui, em Corumbá, apesar de estar em Dourados. É uma grande satisfação também compartilhar esse momento com a Elisa, com a Fernanda, que cotidianamente temos trocado experiências, percepções, análise de dados, entre essas três instituições parceiras no momento, que passará a contar com mais uma, que é a Federal de Uberlândia, que ajudará a fazer esse tratamento mais acelerado de dados, perder menos tempo com essa parte técnica. Por que a geografia se importa tanto com tudo isso? Primeiro, qual é a dinâmica do território que permite compreender como que o vírus ou outra doença, quer seja não infecciosa, como o suicídio, se dá no território. E mais do que isso, como que as políticas públicas se articulam para dar resposta a esses problemas de saúde pública, Então, assim, tanto o suicídio quanto a Covid são problemas que estão na vida cotidiana, Principalmente agora, durante a pandemia, o caso da circulação desse vírus, que ela mais fala da dinâmica da população no território e aquilo que os gestores estão fazendo para impedir a circulação do vírus, do que necessariamente se o vírus, se ele está se desenvolvendo ou não, questões de genética, biologia molecular e etc. Então, vou compartilhar uma tela que permite contar rapidamente essa história que está associada ao vírus. Creio que apareceu a tela, correto? Correto. Então, assim, aqui tem um primeiro mapa que mostra o que é mais fundamental. Defender o SUS, os profissionais do SUS, os agentes comunitários de saúde, que estão lá no contato direto, assim como os profissionais que estão dentro dos hospitais, que são os diretamente atingidos. Se formaram para proteger vidas. E eles também merecem viver, assim como todos nós, cidadãos brasileiros. Então, assim, como você disse, além de lecionar escola pública, eu estudei em escola pública, universidade pública, e sou usuário do SUS, e não tem outro plano de saúde. Então, o SUS é importante dar resposta eficiente e que garanta o direito à vida para todos os brasileiros, o direito garantido aí na Constituição Federal de 88.
Então, partindo dessa referência, temos um primeiro mapa na tela de Mato Grosso do Sul, que divide o estado por macro-regiões de saúde e micro-regiões de saúde. E os roxinhos mostra a população, né? Então, como se distribui a população, que o SUS tem que ter, que dar resposta a todos os problemas de saúde. E por que eu estou começando por aqui, né, para falar da pandemia? Porque Corumbá, ela é referência não só para esse imenso território que tem o município, mas tudo o que acontece em Ladar é atribuição direta ao SUS e aos hospitais, a todos os serviços públicos de Corumbá. Apesar de que Ladário tem todas as responsabilidades junto à atenção básica de fazer a prevenção também, e daí a necessidade desses decretos. E outras micros e macros regiões de saúde, né, também tem que ter essa consciência, desenvolver essa consciência na população, que o que acontece em Dourados, por exemplo, não é só referente ao município, mas tem 34 municípios na região de Dourados que são de responsabilidade dos gestores de saúde e da Prefeitura de Dourados no nível de atenção secundária e terciária. Para dar resposta ao quê? Então, lá dia 5 de junho, a gente já observava que Corumbá formava um cluster, né? 10 vezes menos contaminados do que Dourados, e na época Guia Lopes, Jardim, Bonito estavam aparecendo com bastante evidência, né? Já tinha passado aquele susto de Baitaiporã e Três Lagoas, e Corumbá já começava ali a apontar um sinal de crescente nas taxas e já também na quantidade de casos confirmados. Dia 3 de julho, né, Corumbá já tinha uma quantidade expressiva, ao ponto de, olha, quando a gente olha o crescimento de 19 de junho para 3 de julho, dá para observar aí que o crescimento dessas porcentagens são altos, né, mais de 75%, principalmente em Corumbá. Levando em consideração, antes que eu me esqueça, que tem povos indígenas, o Ató, a Foié, no extremo norte do estado, que é de difícil locomoção, e o SUS também, né, do município, junto com a CESAI, tem que dar resposta a isso. Quando a gente pega esse outro período mais recente, de 4 a 18 de julho, desacelera um pouquinho a porcentagem, mas a quantidade de casos ainda continua subindo rápido. E começa a aparecer os primeiros casos, né, de morte em Corumbá, que começa já, junto com o que estava acontecendo aqui com o epicentro de Dourados, a chamar bastante atenção. Tanto que no relatório da micro-região de Dourados, que foi o primeiro quando se consolidou uma rede que eu e a Fernanda coordenamos, né, a nível estadual, para a construção desses relatórios, já aparecia, né, nesse primeiro relatório da micro-região de Dourados, Corumbá, né, já tinha um nível 4 de alerta, que já se fazia necessário o lockdown, lá no dia 3 de julho, e Ladário já aparecia com nível 2. Né? Então, hoje, o que a gente está falando, né, mais de um mês depois, a gente já está colhendo frutos dessa não intervenção no momento correto, que era lá em 3 de julho. Né? Agora a gente tem que fazer medidas muito mais enérgicas para que tenha as respostas eficientes. Então, assim, o crescimento, né, de 4 de julho para 18 de julho, foram de 329 novos casos em Corumbá, mais 66 em Ladário. Né? Aumentos de óbitos aí de 90% a 100%. E o crescimento das taxas de 280% a 300% nesses dois municípios. Então, são crescimentos tanto em quantidade, quanto em porcentagem, quanto em taxas elevadas. E é isso que o nosso estudo mais tem uma potencialidade de evidenciar. A gente não olha só número, nem só porcentagem, nem só taxa de internação, de novos casos e de mortalidade. A gente pega todos esses dados, faz pesos e contrapesos para conseguir evidenciar num único número, de forma que os gestores e a população entendam esse nível de alerta. Quando fala nível de alerta 3, é porque já tinha que ser lockdown, já tinha que fechar tudo, porque tem um nível de quantidade de casos, óbitos, né, internações, muito elevado.
Então, aqui, olha, em 18 de julho, Ladário e Corumbá já apresentavam esse nível de alerta 3. Quando a gente vem agora para dados mais recentes, né, houve esse crescimento muito elevado nas quantidades de óbitos, as taxas continuam, né, as porcentagens de novos casos muito elevada, e Ladário sobe do nível 3 para o nível 4, o que dispara um nível de atenção muito maior, né, ainda associando a novos casos de óbitos, e o que, já para concluir essa primeira etapa da fala, para deixar mais tempo para debate, né, Corumbá apresenta taxas de letalidade, que é a quantidade de óbitos dividido, né, pela proporção de casos confirmados, mais que o dobro da média estadual, né? Ou seja, é o vírus que está sendo mais danoso, né? Está levando mais à morte aí em Corumbá, ou é falta de testes? Porque também é uma forma de esconder a realidade, é aplicar testes em quantidades menores, que vai dar menos casos confirmados, que vai dar menos óbitos por Covid, e a gente esconde esses óbitos, esses casos, debaixo de algo que tem um nomezinho meio comprido, que chama Síndrome Respiratória Aguda Grave Não Específica. E esse dado passa as pessoas não associaram ainda que SRAG não específica é COVID escondida, não testada, né? E isso é extremamente grave. E Ladário não está muito diferente, né? Ele não tem esse nível de letalidade que Corumbá tem, mas é acima da média do estado também. Então, tem aí essa rede formada, né, com a equipe da UFMS, onde a comunicação social tem dado todo o apoio. É uma rede que está pensando o Estado com pessoas, com colegas de Três Lagoas, Coxim, Corumbá, Aquidauana, Dourados, e Fernanda, lá no oeste da Bahia, e o professor Marco Bozelli, lá na Federal de Uberlândia. Então, a gente está aí juntando todas essas informações e dados para enfrentar a doença, evitar mortes, né, redundância agora, mortes evitáveis, e a sobrecarga do SUS de profissionais não é possível, e já está claro isso desde fevereiro deste ano, que não é fácil criar leito, que não é fácil arrumar equipamentos, ventilador mecânico, não é fácil equipar um leito com os outros instrumentos, não é fácil encontrar médico intensivista que manipule com segurança, estabilidade, né, com toda a capacitação, esses equipamentos, e expõe toda a equipe, né, a equipe de limpeza, a equipe de segurança do hospital, todos os demais profissionais da saúde. E quando a gente vê a taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS, no estado, que o boletim de saúde mostra todo dia, olha Campo Grande, 90% da capacidade do global de UTI. Então, Campo Grande não pode ser retaguarda, é a que mais tem leitos, olha, 234 leitos de UTI no SUS. Ela não pode ser a retaguarda, que é o papel dela, porque ela está sobrecarregada. Quando olha Corumbá, mais de 70%. E quando olha os leitos Covid, cotidianamente, a Elisa, né, e o boletim de Corumbá mostra aí que essa taxa tem sido elevadíssima. Então, se o SUS não está suportando e esses dados gritam, né, pessoas angustiadas por falta de ar, por falta de oxigênio, né, morrendo asfixiada, afogada por falta de oxigênio, pessoas na UTI, né, em estado gravíssimo, aquelas cenas que ainda bem, né, eu falo ainda bem pela minha pessoa, de não ficar assistindo o tempo todo aquelas cenas de pessoas morrendo com falta de ar. E a própria equipe de saúde desesperada diante da situação. Então, a gente lida muito com números, mas a gente sabe que por trás de cada número é uma pessoa em estado de sofrimento, né, por agravos à saúde, e não só a pessoa, a toda a família, rede de amigos, colegas de trabalho, familiares, eu nasci no Paraná, mas eu estou no estado de Mato Grosso do Sul há mais de 5 anos. Eu já me sinto sul-mato-grossense. Então, cada sul-mato-grossense que vai internado ou a óbito, né,
nessa pandemia também me causa um nível de sofrimento. E daí volta para a saúde mental, né? Como se sentir forte, seguro, protegido, numa situação de pandemia onde gestores e o sistema público de saúde está tão comprometido. Como que eu vou ficar me sentindo seguro diante dessa situação? Então, assim, são algumas provocações e resultados aí dos nossos estudos, e muito agradecido por essa oportunidade de diálogo. Perfeito, professor. Nós é que agradecemos, acho que são contribuições e apontamentos que mostram por que Corumbá hoje vive, né, vive talvez o pior dos cenários, um completo pesadelo. E agora vamos passar a palavra para agora a doutora Fernanda, é isto? Desculpa, doutora Eli. Com a senhora, doutora. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui com o André, com o professor ADI, com a professora Fernanda. Essa rede, ela veio numa hora muito importante e fortaleceu imenso os nossos trabalhos aqui em Corumbá. Esse último relatório que foi construído juntamente com a rede geográfica da análise da pandemia EMS, ela foi extremamente importante, porque chegou o relatório na mão dos gestores aqui locais, prefeito de Corumbá, prefeito de Ladário, chegou também para as organizações sociais que têm empenhado nesse combate à pandemia, tomou proporções importantes aqui, e agora a gente precisa fazer com que o que foi apontado nesse relatório e os índices de alerta e as recomendações, elas sejam colocadas em prática, né? Porque o que a gente precisa hoje, nesse exato momento, é impedir que novas mortes por Covid-19 venham acontecer cotidianamente aqui em Corumbá, como a gente já tem observado. Faz uma semana que eu contabilizo entre 2 a 3 óbitos por dia, né? Então, hoje, nós fechamos o último boletim, hoje, com 4 novos óbitos, 2 eram suspeitos, e aí foram confirmados, e então, hoje, nós somamos 52 óbitos. Há 2 semanas atrás, eram 26 óbitos, e hoje nós temos 52 óbitos. Aí, acrescido 6 óbitos de Ladário, nós já temos quase 60 óbitos aqui na região de fronteira. Então, é uma situação dramática. Hoje também, pela manhã, o nosso secretário estadual já tinha apontado que 86% dos leitos aqui de Corumbá estavam ocupados. Então, a gente caminha para uma situação de colapso local do nosso sistema de saúde, até porque Corumbá atende Ladário, atende aqui o nosso município e atende os bolivianos que têm dupla cidadania, ou mesmo os que não têm e que conseguem chegar aqui pelos diversos meios, porque a fronteira é extensa, e por uma questão humanitária, a Santa Casa, ela não deixa de prestar socorro ou serviço aos que a procuram. Então, é uma questão de que a gente tem que levar em consideração essa especificidade. Nós somos aqui uma conurbação urbana, em que Corumbá funciona como um polo, inclusive um polo de saúde, e, portanto, é essa especificidade que os nossos gestores locais deveriam levar em consideração, né? Se a gente hoje tem uma situação que caminha para coisas muito similares do que a gente viu em Manaus, e que, por exemplo, Dourados também ia para uma curva muito parecida, mas Dourados conseguiu frear esse contágio, aqui em Corumbá, infelizmente, com todos os alertas dados todos os dias, seja pelas mídias, seja pelo próprio Comitê Operativo de Emergência, que há 2 semanas atrás havia feito o relatório, havia conversado com o prefeito e já tinha colocado que era importante limitar
a circulação aos serviços essenciais. Então, o próprio Comitê Operativo de Emergência aqui de Corumbá já tinha feito esses alertas. Eu vou rapidamente compartilhar a minha tela para poder mostrar o que a gente tem vivenciado. E vocês estão vendo? Quer dizer, compartilha de novo, por favor, doutora. Compartilhar. Tá carregando, perfeito. Agora é só colocar a sua apresentação. Ótimo. Tá. Então, passando rapidamente aqui, né? Essa tabela que vocês estão visualizando, da macro-região de Corumbá, do dia 3 de agosto, né? Que equivale o período do dia 26 de julho a 1º de agosto. A gente vê uma evolução, um incremento, né? Bastante significativo durante esse período, chegando, né, a essa evolução que, ao meu entender, é bastante preocupante, né, e a gente chegou, nesse período, a um acúmulo de 417 novos casos, e isso chamou a atenção, né, e ontem foi colocado, durante a live estadual, que Corumbá, assim como a capital, eram as duas cidades que havia um incremento de novos casos cotidianos, né? Então, a ponto de Corumbá se tornar também agora um epicentro da Covid-19 em NS. E aqui, os dados de ontem, né, a ocupação dos leitos, aí vocês podem observar que a macro-região de Corumbá, né, apresentava aí 76% da ocupação dos leitos, né? Então, uma taxa de ocupação muito preocupante, né? E no nosso relatório, nesse processo de construção dos indicadores analisados do período de 11 de julho e 25 de julho, por exemplo, a gente observa um incremento de casos muito significativos. Então, por exemplo, em 11 de julho, Corumbá tinha 606 casos, né? E depois, para 25 de julho, a gente teve aí um incremento de 1.014 novos casos, com uma taxa de 900% de crescimento. E Ladário, por ser um município menor, indo também numa mesma direção, né? Então, muito preocupante. E o mais preocupante ainda deveria ser levado em consideração o nosso índice de morbimortalidade, que nesse relatório já apresentava para Corumbá um índice de 2,82% e 1,64% para Ladário, que aí coloca o nível de alerta 4 e 3, respectivamente. Então, deveriam ser levados em consideração esses dados, né, esse nível de alerta. E aí, nós temos em loco a realidade cotidiana, né, que a gente vem acompanhando todos os dias. Então, hoje, nós fechamos o boletim, até hoje, né, com 1.474 novos casos, né, e já com casos na zona rural. Embora também a gente publique, né, o casos de recuperados, né, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que sempre nos perguntam por que é recuperado e não curado. Veja, recuperado, porque ainda nós não sabemos que se as pessoas que se recuperaram, elas estão imunes, ou se elas podem vir a ser reinfectadas. A ciência ainda não tem essa comprovação. Então, até então, a gente usa esse termo recuperado,
e a impressão que as pessoas têm é que o recuperado é curado. Então, tem que relativizar, inclusive, o termo, porque não necessariamente. Nós tivemos um óbito que era de uma pessoa recuperada e que tinha dado, como já não tinha mais nenhum sintomas, e acabou perdendo a vida, né? Então, é uma questão para a gente pensar também. E aqui, esse mapa mostra, né, que a doença já se instalou na zona rural, e essa é a nossa preocupação, por quê? Porque o próprio Comitê Operativo de Emergência sabe que grande parte das populações da zona rural apresentam comorbidades. Muitos têm diabetes, muitos têm pressão alta, e isso é um fator que deveria gerar muitas preocupações para os gestores públicos locais, porque se a doença chega com muita força nessas regiões que são distantes, né, como já mencionou o professor Adeir, para fazer chegar até a cidade, muitas dessas pessoas com essa doença poderão, inclusive, vir a falecer em casa pela distância que devem percorrer. Então, todo o cuidado e todas as políticas voltadas para essa questão das populações mais vulneráveis que se encontram nesse imenso território que é Corumbá, e que, portanto, deveria levar um temor maior para os gestores em decorrência dessas distâncias, e por conta também das comorbidades que muitas dessas pessoas possuem, né? E hoje, esse mapa mostra, né, que até ontem nós já tínhamos atingido 48 óbitos, né? E hoje nós já chegamos aos 52 óbitos. E aqui é uma situação síntese, né, dos casos de Covid na nossa região de fronteira, Brasil e Bolívia. Então, como vocês podem observar, que até o dia 3, nós tínhamos aí Ladário com 241 casos acumulados, Corumbá 1.394 casos, Porto Quirraro 88 casos, e Porto Soares, 200 casos. Lembrando que esses dois municípios vizinhos, que fazem fronteira conosco, vivem uma situação extremamente delicada, pelo fato de que, tanto em Porto Quirraro, tanto em Porto Soares, os serviços médicos, eles não são gratuitos. São só gratuitos apenas para as crianças até 5 anos e para mulheres gestantes. Então, os demais precisam pagar pelo serviço. Então, o que nós temos observado e as informações que nos chegam de que nessas cidades vizinhas, as pessoas estão morrendo em casa sem ter nenhum tipo de acesso aos serviços. E é por isso que nós tivemos, há 2 semanas atrás, um bloqueio na fronteira que impedia a circulação dos veículos vindos do Brasil para Santa Cruz, e o objetivo era forçar o governo local a justamente forçar o governo local a dar suporte a essas populações em termos de saúde, até porque muitos deles têm vindo se tratar aqui em Corumbá. Se levássemos em consideração a totalidade das mortes aqui em Corumbá, nós já ultrapassamos o número, a casa dos 60. Porque muitas das mortes, elas não foram contabilizadas para Corumbá, e sim contabilizadas para Porto Quirraro, Porto Soares, né? Mas de muitos bolivianos que têm dupla cidadania. Então, a nossa preocupação hoje é justamente que esses números, eles ascendam, né? Que façam com que os gestores vejam a gravidade dessa situação. Eu fico preocupada do que será aqui de Corumbá e de Ladário daqui 15, 20 dias, 30 dias,
se nenhuma política mais dura, mais restritiva for tomada. Nós temos observado que as equipes médicas aqui estão contaminadas, nós temos médicos contaminados. Nós tínhamos um médico de dupla cidadania, brasileiro e boliviano, que atendia aqui em Corumbá e que faleceu por Covid. Nós tivemos a perda de um técnico que estava na Santa Casa por Covid. Tivemos a perda de uma técnica de enfermagem por Covid. E nós temos vários outros médicos, todos contaminados por Covid. Essas informações, elas demonstram muito claramente que o nosso sistema de saúde já sofre com a não intervenção incisiva, tá? Em relação às medidas mais drásticas. Nós estamos perdendo recursos humanos essenciais e que estão na linha de combate, que estão na frente de combate. Então, quer dizer, se nada for feito, a nossa situação vai, nas medidas proporcionais, ser muito parecido com o que Manaus viveu. E eu acho que a nossa tarefa é impedir com que se agrave mais a situação e não deixar que essa situação chegue à proporção que foi Manaus, né? E nós temos como fazer isso, né? É uma questão de impedir novas mortes, impedir o sofrimento, né? E a gente já tem colocado um estudo, já fazendo um estudo, de que aqui em Corumbá também existe uma desigualdade nessas mortes. Nós já estamos observando que a mortalidade se verifica muito mais nos bairros periféricos de Corumbá. Nós vemos muito mais mortes no Cristo Redentor, no Popular Nova, no Padre Ernesto Sacida, que são os bairros mais distantes do centro. E o que a gente tem observado é que o centro, as pessoas têm conseguido ter recuperação muito mais rápida. Agora, essa velocidade na recuperação não se observa, por exemplo, na população desses bairros mais distantes do centro e onde você tem uma população muito mais economicamente vulnerável. Então, é esse retrato que a gente tem observado. E só para finalizar, além da gente conviver com o coronavírus, que circula com uma força violenta aqui no nosso sítio urbano, nós temos ainda o agravamento das condições respiratórias pelas queimadas. Fazem 3 semanas que a gente tem dificuldade de respirar, a fuligem, ela não dá trégua, são todos os dias com fuligem, e aí você tem que sobreviver ao coronavírus e sobreviver às queimadas e à fuligem. Então, a nossa situação não é fácil, né? Essa a gravidade que nós temos enfrentado cotidianamente. E aí a gente precisa do poder público olhar para essa situação, olhar para essa população que vem sofrendo com as duas questões, a pandemia do coronavírus e as queimadas, né? Então, é um período bastante grave que a gente está vivenciando aqui na fronteira. Perfeito, doutora. Inclusive, depois da conversa, do debate, na hora das perguntas, eu gostaria justamente de comentar sobre esse aspecto das queimadas. A gente volta, então, eu posso perguntar a vocês 3 alguns aspectos em relação a isso. Agora vamos para a doutora Fernanda Vasques Ferreira. Doutora, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de estar num contexto um pouco melhor, né? Não esse de um alerta tão grave para o município de Corumbá e para a região. Bom, a minha pesquisa e o meu trabalho é na área de comunicação, políticas públicas e saúde. A gente integra essa rede de pesquisa, e essa rede de pesquisa tem uma história que, embora seja bastante recente, porque ela foi impulsionada pela pandemia da Covid-19, a gente tem consolidado uma boa interface multidisciplinar e multiinstitucional.
que significa isso? Bom, lá em março, quando a gente começou a conhecer o coronavírus como uma pandemia, após declarado pela Organização Mundial de Saúde, eu fui convidada a integrar um projeto chamado Coronavidas. Esse projeto, ele consiste basicamente num coletivo de pessoas, pesquisadores de várias instituições públicas e privadas brasileiras, voluntários, makers, para a produção de protetores faciais que tem como objetivo proteger os profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Esses protetores, então, são doados, né, por uma iniciativa do projeto. Na época, eu sou sul-mato-grossense, sou douradense, e a primeira coisa que eu pensei foi em levar esse projeto daqui para o Mato Grosso do Sul. Então, eu fiz vários contatos, várias tentativas, até que alcancei uma defensora pública muito sensível à causa, que é a doutora Marisa Gonçalves, e ela estendeu a mão, aguçou os ouvidos e a sensibilidade para que a gente pudesse tentar fazer a implementação desse projeto aí. Então, apenas a título de uma correção nos números, o projeto Coronavidas, que nasceu aqui na Bahia, ele hoje já entregou para o Brasil mais de 160 mil protetores faciais. Dentre estes 160 mil, protetores que foram doados aos profissionais de saúde, asilos, enfim, instituições, mais de 40 mil já foram entregues em todo o estado do Mato Grosso do Sul, nos 79 municípios, incluindo o município de Corumbá. Então, esse projeto de solidariedade, ele construiu mais do que uma solidariedade de doação de protetores faciais para prevenção e proteção desses profissionais que, como bem disse a doutora Elisa, estão na linha de frente e estão perdendo a vida. Eu costumo dizer que médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, profissionais que estão na limpeza, eles não são mártires, né? O objetivo não é esse, pelo contrário, é exatamente salvar a vida das pessoas e salvar a si próprio, né? Então, assim, a gente conseguiu implementar esse projeto aí. E como todo projeto que ele tem uma solidariedade, um cunho coletivo, né? A gente conseguiu, tempos depois, uma interlocução muito boa com a Defensoria. E como a gente já vinha fazendo algumas pesquisas aqui para a Bahia, o projeto, então, a Defensoria solicitou para que eu juntasse uma rede de pesquisadores para fazer uma pesquisa sobre a situação de Dourados, a época epicentro do coronavírus no Mato Grosso do Sul. Então, aí a gente fez a análise preditiva, a situação de Dourados a curva de casos foi comparada com a curva de Manaus, guardadas, claro, as devidas proporções de população, de rede de saúde, né, que lá no caso, no Amazonas, Manaus é que absorve todo o impacto, né, mas o número, a velocidade com que a curva de casos crescia em Dourados era muito semelhante à curva de Manaus, que foi um dos epicentros aqui no Brasil, né? Então, assim, esse trabalho ele foi sendo construído, tive a oportunidade de conhecer o professor Arcanjo, que já construiu essa grande rede de pesquisadores trabalhando com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e a gente vem fazendo, André, um exercício de alertar os gestores públicos, né? O meu trabalho como jornalista, como comunicadora, dentro desse grupo, ele vai no sentido também de fazer a divulgação científica. Pesquisadores do Brasil estão debruçados sobre a situação pandêmica, estão produzindo relatórios, emitindo alertas, mas muito pouco disso chega à sociedade. E é nesse sentido que o papel da comunicação ele se torna absolutamente preponderante, importante, porque a sociedade, no momento complexo como que a gente está vivendo hoje, ela precisa conhecer mais sobre essa doença.
ela precisa compreender, por exemplo, que indicadores, apenas indicadores sem uma contextualização, né? Então, vou lá, eu vejo que tem 52 óbitos em Corumbá, né? 52 óbitos, ele não fala por si só, porque é preciso alguém que explique para essa população que tem a sua atenção, digamos assim, dividida com tantas preocupações, as econômicas, né, as de saúde mental, angustiados com perdas de familiares. Nós precisamos explicar para essa população que esses 52 óbitos, dentro de uma perspectiva de 14 dias atrás, não era 52, que isso que dobrou esse número. Quando a gente explica isso na linguagem do jornalismo, que é a que eu utilizo, né, para trabalhar com as informações da equipe da rede de análise geocartográfica, de fato, a gente está tentando traduzir esse discurso científico que, por vezes, é duro para a população. Mostrar para a população que é preciso cobrar dos gestores públicos e que esses gestores, eles precisam olhar para o que os relatórios científicos estão alertando. No caso de Corumbá, a gente vem acompanhando já há bastante tempo, há um mês, como o professor Arcanjo mencionou, a gente já tem um alerta de cuidado, né? Eu lembro de gravar vídeos aí para Corumbá, para falar sobre, quando a gente ainda não tinha, né, o contato aí com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas falar sobre a situação de Corumbá. Então, observem que a divulgação desses relatórios conta com um trabalho precioso, que é o trabalho da imprensa, dos jornais, dos jornalistas, dos vários meios e veículos de comunicação. Conta também, né, com a expressão da população na atenção a esses assuntos. Então, nós precisamos chamar a atenção da população, porque não se educa, não se informa a população, André, não se consegue obter êxito apenas com decretos. O decreto, ele é uma condição sine qua non. Sem a qual não é possível combater o coronavírus. Decreto com medida efetiva, fiscalizada. É preciso mais do que isso. É preciso mostrar para a população que regiões, né, do mundo inteiro conseguiram preservar vidas, preservar a saúde pública, o sistema de saúde pública, que no nosso caso é o SUS, e que tentaram recentemente atacar e desmontá-lo, e fizeram, sim, um desmonte com a emenda constitucional 95, mas a população precisa estar atenta a esses aspectos, porque hoje, quem é que está dando a resposta para a sociedade nesse contexto de pandemia? A ciência, os pesquisadores das universidades públicas e, sem dúvida alguma, o SUS. Então, é o Sistema Único de Saúde brasileiro que está dando resposta, que está atendendo, que está sendo generoso, está conseguindo alcançar pessoas que, por vezes, não teriam qualquer condição. Mas, veja, tudo tem limite. E o SUS também tem limitação. Observa que eu comecei a minha fala contando de um projeto que é da doação de protetores faciais. Essa doação de protetores faciais é porque muitos médicos, muitos enfermeiros não tinham EPIs no início dessa pandemia. E não é no estado do Mato Grosso do Sul, é no Brasil como um todo, porque eu acompanhei essa realidade aqui na Bahia e também no Distrito Federal, capital do país, em Brasília. Né? Então, assim, essa situação que a gente está vivendo de produzir os alertas, né, de informar os gestores, precisa ter uma sensibilização por parte de quem está na prefeitura, nas secretarias municipais de saúde, para compreender que o dano à saúde pública, o dano à vida das pessoas é irrecuperável. Essa doença nós não alcançamos, nós não temos condições de alcançar, como bem disse a doutora Elisa, os impactos, as possíveis sequelas que essa doença pode provocar, né? O que nós sabemos sobre a doença e que o mundo já nos ensinou sobre ela
tem a ver com o isolamento social. E quanto ao isolamento social, somente os gestores públicos é que podem efetivamente agir. Estamos dizendo, Corumbá está pedindo socorro há um mês. Corumbá está pegando fogo, Pantanal Sul-Mato-Grossense está sofrendo. A nossa fauna e a nossa flora, junto com a saúde da população, está padecendo. E o que os gestores precisam compreender é que não se ganha um combate assim, com inércia, com decretos suaves, decretos, por vezes, que não alcançam a complexidade do problema. De outro lado, existe uma população que está, de certa forma, já soterrada em uma quantidade muito grande de informações, né? Então, a pessoa já não está mais aguentando ouvir falar do coronavírus, mas não há outra forma. Nós precisamos conscientizar, nós precisamos falar, precisamos trazer à tona o que são, de fato, os assuntos relevantes para esse momento, né? Explicar, como o professor Arcanjo disse, as síndromes respiratórias agudas graves, elas são uma ponta no iceberg do coronavírus, gente. O que é isso para aquela pessoa que está nos assistindo agora? Significa dizer que os óbitos que vocês conhecem dos boletins, os casos que vocês conhecem nos boletins, eles são os casos identificados como Covid. Mas a gente tem um número muito maior, como a gente já alertou no último relatório que nós emitimos, muito maior de síndromes respiratórias agudas graves, que no ano de 2019 não apareciam. O que é que está acontecendo que em 2028 esse número, ele dobrou, ele está muito mais expressivo? Será que as doenças respiratórias começaram a acontecer só em 2020? É essa a pergunta que a população precisa fazer, e é isso que a gente precisa cobrar dos gestores públicos, no sentido de transparência das informações, no sentido de implementar uma testagem massiva da população, para que a gente conheça a expressão dessa doença. Enquanto a gente não conhecer a doença e alcançá-la, mapear onde tem, onde não tem, o que precisa ser feito, e parar com essa queda de braço entre políticos, entre partidos, entre ideologias partidárias, muitas delas fascistas. Então, assim, a gente precisa parar com isso para que a gente possa priorizar aquilo que é o maior bem, que é a vida, que é a saúde das pessoas, que é a preservação do sistema público de saúde, e garantir que a cidadania das pessoas ela não seja negada nesse contexto de pandemia. Nesse momento, não há, como diz o professor sempre nas nossas discussões, Arcanjo diz o seguinte: não dá para gestor ficar negociando com o vírus, porque o vírus não negocia. Ele é implacável. Então, Corumbá, região de Corumbá, vocês precisam cobrar e apelar para que os gestores locais, eles possam desenvolver ações, decretar, fazer decretos que convirjam para o interesse público, para o interesse do cidadão, que nesse momento é ficar vivo. Nunca antes tivemos de forma... Nossa geração nunca viveu o que nós estamos vivendo agora. A nossa luta, gente, tem sido para se manter vivo, para nos mantermos vivos. Então, a comunicação vem nesse sentido e é também nessa mesma sensibilidade que eu agradeço a toda a imprensa corumbaense, a imprensa de Mato Grosso do Sul, que nos acolheu de uma maneira muito respeitosa, divulgando o resultado dos nossos trabalhos, que tem como único objetivo a preservação das vidas. O nosso papel como pesquisadores nesse momento é produzir os alertas, emitir os relatórios, interpretar esses dados, tentar traduzir isso para a população por meio do que a gente documenta como release para a imprensa, e a partir disso que a imprensa cumpra o seu papel.
Mas aí veio um aspecto que tem deixado a desejar em vários municípios do Mato Grosso do Sul, e Corumbá é um caso, que é a gestão pública enfrentar o problema de frente, sem delongas, sem passar isso a uma necessidade. Às vezes precisa o Ministério Público agir, as defensorias públicas agirem, porque o gestor ainda não compreendeu que a rede vai colapsar. Então, quer dizer, a gente está tendo que fazer um esforço para dizer o óbvio. E a população precisa se unir em torno do quê? Do que está salvando vidas. Quem está salvando vidas hoje, gente, é a ciência. Quem está salvando vidas hoje são os médicos, os bons médicos, não os que estão divulgando desinformação, apoiando kit de cloroquina. Isso tudo é uma grande mentira. Não existe medicação, não existe qualquer tratamento hoje, e aí eu falo sobre um aspecto que é da minha pesquisa, não existe qualquer tratamento hoje que seja eficiente para o coronavírus. Se não, gente, a prevenção, que é o isolamento social, as medidas básicas, que é o uso de álcool em gel, o uso de máscara, e a gente precisa se educar para a gente poder continuar vivo. Basicamente, André, é isso que eu gostaria de falar para toda a população de Corumbá, da região, e dizer que a gente pode vencer essa doença, sim, se cada um assumir o seu papel e a sua responsabilidade e pensar numa cidadania, né, que seja planetária, com um sentido maior humanitário. Muito obrigada, gente. Doutora, parabéns pela clareza e na direta informação, extremamente pedagógica e didática. Acho que a senhora abordou vários assuntos, inclusive, que incomodam uma grande parte da população. Fantástico. E eu queria aproveitar, depois nós temos uma pergunta, depois eu vou ver com a Yasmin se temos mais alguma, mas eu queria também contribuir um pouco para o debate, passando para vocês três a bola enfim. Nós estamos vivendo, acho que vocês colocaram, as 3 últimas semanas, na verdade, alguns meses, né? Uma situação de muita poluição atmosférica em Corumbá, que isso, inclusive, né, vão trazer, inclusive, outras consequências mais pesadas no futuro. E eu queria saber, em relação à situação do Covid, o que de fato, a gente tem tido ao longo dos anos uma dificuldade de identificar dentro das secretarias municipais o que realmente foi internação por problema respiratório causado pela poluição atmosférica. Né, que Corumbá, obviamente, como não é uma área industrializada, é só pela queima, né, pelos incêndios florestais. E eu queria saber o quanto isso pode contribuir para a manutenção do Covid em Corumbá, diferentemente de outros municípios que não sofrem em relação a isso. E aí, em relação à área rural, que é uma atenção especial da nossa organização, a gente desde abril vem olhando com muita profundidade, com uma lupa, né, a defesa desses grupos, justamente porque, como a doutora Elisa colocou, inclusive nós temos esse levantamento feito pela Universidade Federal, mais de 70% dessa população, e aí eu estou falando de uma boa fatia do município de Corumbá, tem comorbidades, entre a maior delas, a 70%, é a hipertensão. E aí eu queria entender um pouco de como está essa dinâmica, a ideia é que a gente também levante isso daqui para frente, como é o comportamento da doença na área rural, que a gente sabe que na zona rural a relação com a doença é muito distinta da área urbana, e se vocês já têm, né, algum mapa, quer dizer, alguns apontamentos de onde isso é mais grave ou por quê, enfim. Esse é um pouco da minha contribuição. Para quem, obviamente, quem quiser responder, por gentileza. Vou fazer um comentário bastante breve sobre essa relação, que, primeiro, voltando para o SUS, né, que é o grande foco de atenção sobre este debate também. O SUS ele tem que dar respostas a todas as doenças, né, e a todos os demais problemas de agravos à saúde. Queimadas, poluição atmosférica, vai gerar tanto agravos a causas específicas, né, sistêmicas, quanto a causas multissistêmicas. Então, junta isto, 2 cargas de doenças agravadas por poluição atmosférica, que é outro debate importantíssimo para a geografia, principalmente para a climatologia, que é
há capacidade de resposta, além do sofrimento das pessoas, há capacidade de resposta de saúde pública, ou mesmo no setor privado, para suportar isto? Então, quando a gente olha os leitos de UTI, por exemplo, de Corumbá, são apenas 22 leitos de UTI, para dar resposta a todos os problemas. Então, a poluição, ela não agrava só a Covid, que já é um determinante, já é um problema grave, né? O vírus ali comendo as paredes do pulmão. Daí junta a poluição, então, assim, o agravo, ele se dá muito mais rápido. Junta essa situação que estamos a quantos quilômetros da capital? Mesmo que lá tivesse leito, tá, lá não tem, vai se deslocar para onde? Tem leitos em Três Lagoas, e diminuiu o contágio, a taxa de internação. De Corumbá para Três Lagoas, quantas horas? Tem ambulância equipada e profissionais de saúde para fazer a remoção nesta distância? Qual o preço disso? E falando de custo e de preço, lá no início da pandemia, em fevereiro, um grande empresário brasileiro disse que 5 mil, 7 mil era efeito colateral. E nós já estamos em quase 100 mil brasileiros mortos durante essa pandemia. É aceitável? Corumbá já passou de 50. Qual é o nível aceitável? 100, 200 mortos corumbaenses? É disso que estamos tratando, né? Então, além de todas as questões relacionadas à dinâmica ambiental também. Outra questão, só aproveitando esse espaço de fala, Corumbá, no polo da CESAR de Corumbá, não registrou nenhum caso confirmado entre indígenas, e nem caso de óbito. É isso mesmo? Tem mais de 1.000 casos confirmados e nenhum indígena. Os indígenas não estão saindo da aldeia ou estão negando o direito a testes aos indígenas? Porque o não ter dado confirmado em uma população é tão grave quanto os indicadores de letalidade. Então, chamo a atenção e aproveito esse espaço para dar mais esse alerta. Precisamos testar os povos indígenas. Concordo com a fala do professor Adeir. Nós observamos que até a presente data, as informações que nós recebemos em relação aos casos acumulados e confirmados, nós ainda não obtivemos informações em relação às comunidades mais distantes ou aos povos indígenas. Eu tenho uma hipótese de que é o fato de que toda a testagem é feita e é concentrada aqui na cidade. Então, para que a gente soubesse como é que está essa doença e o impacto dela junto aos povos tradicionais daqui do Pantanal Sul-Mato-Grossense, teríamos que ter testagem nesses locais. Então, aí o poder público, ele teria que se deslocar, levar suas equipes e seus profissionais para essas regiões mais longínquas para se realizar a testagem, né? Porque o que nós observamos é que a testagem, até para os munícipes aqui de Corumbá, ela é demorada. Hoje, se você discar no drive-thru, você vai levar uma semana para fazer o teste. Então, imagine isso em relação aos povos tradicionais que vivem a uma distância enorme aqui de Corumbá. A outra questão que eu queria chamar a atenção é o fato que nós vivenciamos a pior seca dos últimos 50 anos para Corumbá. E esses dados estão disponibilizados para quem quiser ver no site do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra que até em 48 horas nós tínhamos mais de 200 focos de queimadas. Isso nunca, pelo menos em 50 anos, a gente nunca observou essa destruição que é gigantesca, né? Então, assim, focos de fogo numa das regiões mais preservadas do Pantanal, que é a Serra do Pilar,
e a dificuldade das equipes para chegar e para combater o fogo, né? Então, assim, nós vivenciamos, o que eu vou dizer, é uma pandemia e um pandemônio, né? Porque é muito complexo, né? Esse bioma que está se desfazendo, né? Com a velocidade de destruição que nós estamos observando, que isso nunca havia acontecido, né? Tá certo que nós vivenciamos uma seca sem proporções, mas isso já é reflexo do quê? Isso já é reflexo da destruição da floresta amazônica, porque todos nós sabemos que o potencial pluviométrico no centro-oeste se deve aos rios voadores, e os rios voadores, eles, para se formarem, depende da floresta estar em pé. Se nós desmatamos para colocar gado, para colocar soja, nós vamos colher justamente esse desequilíbrio do ecossistema, tá? Ou seja, uma diminuição drástica dos índices pluviométricos, né? E essa queima, esses focos de queimada que as próprias brigadas não dão conta. E tudo isso também tem a ver com o desmanche, com o desmonte do IBAMA e de todas as instituições que estavam atreladas ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, que fazia a fiscalização e impedia a queimada aqui no Pantanal. Eu não sou aqui de Corumbá, sou de São Paulo, mas faz 6 anos que eu resido aqui em Corumbá. Nesses 6 anos, essa é a primeira vez que eu vejo a intensidade e a permanência das queimadas no tempo e no espaço. Então, a nossa situação é gravíssima. Nós temos aí o avanço descontrolado do coronavírus no nosso sítio urbano, que, se nada for feito, já está acontecendo o contágio em massa, e isso já estava previsto, o contágio em massa. Caminhamos para o colapso do nosso sistema de saúde e para essa grave crise da destruição do nosso ecossistema, né? Então, são situações que precisam e que demandam a gestão do poder público nos 3 níveis de atuação, municipal, estadual e federal. Tem que estar articulados. O que a gente vê hoje é uma desarticulação completa, porque deixa-se o município e o estado à mercê, e aquele que tem o poder de coordenar as ações não está coordenando. Então, muitos dos nossos problemas hoje se devem também a esse desgoverno que a gente observa no âmbito nacional, que não dá suporte para os estados, na medida que deveria dar mais suporte, e para os municípios. Então, cria-se uma dificuldade imensa e coloca as nossas vidas, né, todos nós, as nossas vidas, né, todas em risco. Então, hoje nós vivenciamos, eu vou dizer uma verdade, nós estamos o Brasil hoje é um campo de concentração, né? Essa que é a verdade, né? Hoje, nós brasileiros estamos num campo de concentração. Ou seja, vai sobreviver só os mais fortes? É isso? Porque o que nós estamos vivenciando é um genocídio, né? Porque 96 mil mortes por Covid é quase a população absoluta de Corumbá, que são 111 mil pessoas, né? 96 mil é o equivalente ao que ocorreu em Hiroshima com o ataque à bomba atômica, né? Em Hiroshima, matou 96 mil pessoas. O coronavírus é equivalente a uma bomba atômica. E é isso. A gente vai permitir que essa bomba atômica mata 96 mil, 100 mil, 1 milhão? Não existe essa questão de imunidade de rebanho. Ou o poder público assume e controla a pandemia, porque os impactos econômicos serão menores, porque enquanto não se combater efetivamente o coronavírus, nós vamos estender essa crise de saúde pública por 2 anos. É 2 anos que vai durar. Então, quer dizer, são 2 anos que as pessoas não vão poder ir para as escolas, que nós não vamos poder voltar a ter uma vida mais normal. São 2 anos. É isso que a Organização Mundial de Saúde já deixou claro. Não controlar a pandemia, levaremos 2 anos para justamente voltar a uma condição um pouco normal. Mas a que preço?
em termos de vida. Eu acho que essas questões têm que ser colocadas na balança. Essa questão de economia e vida, elas não podem ter dicotomia. Né? O que a gente está observando é que existe uma falsa dicotomia, um falso dilema. Se eu combato o coronavírus, eu consigo recuperar a economia. O que eu não vou recuperar são as vidas, né? Porque é aquele adágio que as pessoas sabem bem. A pessoa que faliu, ela consegue se reerguer. Agora, uma pessoa falecida não volta mais a vida, né? Então, é isso. Vida e economia andam juntas, não dá para ter essa dicotomia, né? É isso. Perfeito, doutora. Mais claro, impossível. Muito obrigado. Doutora Fernanda, alguma consideração final? Já vamos encerrar a live, já estamos com 10 minutos a mais do... Bem, eu gostaria apenas de reiterar, né, a minha fala anterior e a fala de todos os colegas que estão aqui. As vidas, e cada uma delas importam, né, cada uma delas importa, todas as vidas importam. Nós precisamos parar de tentar tensionar. Eu acabo de receber aqui um movimento, uma manifestação que está sendo feita em Dourados, acreditem, para defender a reabertura de bares. Gente, nós estamos vivendo um problema ético. O mundo já acabou e alguém não avisou a gente. Porque quando você está vendo 96 mil pessoas mortas, esse número não diz nada. E aí eu volto para Corumbá novamente. Quantas vidas serão precisas perder? Quantas pessoas nós teremos que perder? O que é que a prefeitura vai preferir? Abrir vala? É isso mesmo? Porque leito não se abre num passe de mágicas. E mesmo que houvesse essa possibilidade, a velocidade de contágio do coronavírus é infinitamente superior à capacidade que os gestores públicos têm. O vírus ele é muito mais poderoso do que a capacidade de ação dos gestores públicos. Então, é preciso chamar a atenção para que essas vidas sejam preservadas. É inegociável. Não tem balcão de negociação com o coronavírus. Então, meu apelo à sociedade cubanense é que as pessoas possam cumprir o isolamento social, é que a gestão pública possa efetivamente atuar. Essas mortes, as 52, doutora Elisa, elas eram mortes evitáveis. Sim, elas são mortes evitáveis. Porque prevenir, gente, é sempre melhor que remediar. E isso é um ditado, antigo. É até chavão já. Então, o que é que nós estamos esperando? Com quem é que nós estamos nos digladiando? O que é que os gestores vão esperar para poder tomar providências aí em Corumbá? Morrer quantos? Quantos vão ser necessários? Então, essa é a minha pergunta. Eu peço desculpas a maneira que eu falo, porque eu acho que porque se num país onde 96 mil pessoas morreram, as pessoas não estão se sensibilizando, os gestores ainda estão num flerte barato com as associações comerciais, com as câmaras de dirigente lojista, é um flerte muito barato. Porque essas vidas não vão retornar e as dores das famílias que estão perdendo as pessoas, elas não é possível estimar. Então, é hora do gestor público assumir a sua responsabilidade, não esperar que defensoria interceda, que Ministério Público interceda, sob pena de multa, sob pena de ação civil pública.
e tome a iniciativa e haja conforme aquele juramento que eles fazem na Constituição Federal, que leva em consideração a bandeira de cada município, de cada estado. É hora de parar de discurso populista, porque quem fica em cima do muro não resolve o problema. Nós precisamos de solução. Gestores públicos, é só olhar para o relatório, gente. Não tem que reinventar a roda, não. Olha para o relatório dos pesquisadores que estão em quarentena trabalhando e alertando, e pega esse relatório como uma cartilha. A partir disso, vocês agem. É muito difícil. Mas tem que parar de ficar com as outras instituições, ou com o comércio, ou com quem quer que seja, que esteja flertando, para que as medidas não sejam tomadas. É preciso coragem. Ou então vai ter que assumir na sua conta a morte de X pessoas em Corumbá. Até hoje são 52. Obrigada. Perfeito. Doutora, parabéns. Acho que eu queria agradecer muito aos doutores pela essa prestação de serviço à sociedade, literalmente. As mensagens foram mais claras possíveis e didáticas. E uma mensagem, eu acho que os gestores, né, devem entender a gravidade de tudo que vocês já produziram e vem produzindo desde abril, para indicar a incidência mesmo, indicar que vidas sejam salvas, a economia seja salva, enfim. Vocês estão dando todos os caminhos há algum tempo, né? Mas é justamente isso que a doutora Fernanda falou, falta coragem, e em período eleitoral parece que essa coragem diminui bastante, né? Mas, gente, obrigado, nós já estamos com 1h16, agradeço imensamente o convite, uma honra enorme recebê-los e para passar essa prestação de serviço, tá bom? Esperamos que as coisas realmente, de fato, se transformem daqui para frente, tá bom? Ou melhorem. André, nós que agradecemos o espaço, desculpa, Arcanjo, nós que agradecemos o espaço, em nome de toda a rede, tá? Em nome da ciência brasileira. Muito obrigada, uma honra poder compartilhar essas informações aqui. Gratidão pelo espaço, pelo diálogo e abraços. Exatamente. Gratidão também. Um abraço a todos. Vamos trabalhar. E obrigado a todos que estão assistindo.